Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 22 e o que nós vamos ver aqui? Balaque, que era o rei de Moabe, vai enviar emissários para falar com Balaão, um profeta. Depois nós vamos ver Balaão, a jumenta e o anjo. E depois nós vamos ver sobre Balaque encontra-se com Balaão. Uma passagem muito rica aqui que nós temos. Então, nós temos o que? Israel, o povo de Israel, está caminhando para a terra prometida. E aí eles chegaram ali nas campinas de Moabe e acamparam ali nas campinas de Moabe. Quem era Moabe? Lembra? Moabe, ele vem o que? De Ló. Lembra que as filhas de Ló coabitaram com ele e aí tiveram filhos, e uma das cidades que foi formada dos seus filhos foi Moabe. Então agora os filhos de Israel estava acampado ali nas campinas de Moabe. E Moabe ficou em pânico. Por quê? Israel era uma numerosa multidão, aqui fala no versículo 3, né? E ele fala assim ainda, que essa multidão, ela devora tudo por onde passa, igual boi. Então o rei de Moabe, que era Balaque, mandou chamar Balaão, porque Balaão era tipo um profeta e ele o que? Ele era aquele que o que ele falava acontecia. Então, Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaque mandou levar grande quantidade de dinheiro para pagar esse profeta Balaão. Então, esse profeta ele vivia o quê? De solicitações que faziam a ele e ele era pago por isso. Então, a gente já vê que isso não vem de Deus, não tem nada a ver com o próprio Senhor, né? Então, quando esses emissários chegaram lá para Balaão e falaram com eles, no versículo 8, Balaão diz assim para eles: Olha, ficai aqui essa noite e eu vos trarei as respostas que o Eterno me der. Então ele falou assim, pensou com ele: Deixa eu ouvir o que Deus vai falar sobre isso. E os príncipes de Moabe permaneceram ali. Então, à noite, o Senhor falou com Balaão. No versículo 12 diz assim: Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Olha que rico! Você não vai com eles porque você não vai conseguir amaldiçoar esse povo. Sabe por quê? Esse povo é abençoado por mim. Então lembre-se, você é abençoado pelo Senhor. O Senhor nos escolheu o quê? Como uma nação eleita, um sacerdote real. O Senhor nos escolheu para Ele. Mas lembre-se também que quem nos disciplina é o Senhor. Nós vimos aqui na história do povo de Israel quanta coisa já aconteceu com eles por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa que eles não davam valor ao que o Senhor falava. Então, quem disciplina é o Senhor, quem permite as coisas é o Senhor. Mas nós estamos hoje debaixo da bênção, nós estamos debaixo da bênção da graça, debaixo da bênção da salvação. Nós conhecemos o Senhor. Então, hoje nós somos um povo que nós temos um rei e um Senhor. Então, olha, vamos ver aqui. Aí depois no versículo de 13 em diante, Balaão vai falar assim: Olha, eu não vou com vocês, porque o Eterno recusa que eu vá com vocês. Então eles foram lá, chegaram lá em Moabe e falaram para Balaque: Olha, ele não veio conosco. Então o que Balaque fez? Balaque pegou os principais príncipes e mandou mais ainda ofertas, e ainda falou para ele: Olha, no versículo 17, olha que Balaque manda dizer: Pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Quer dizer, ele fez uma oferta maior ainda a Balaão para que Balaão viesse. E olha que Balaão faz: fala assim: Olha, ficam aqui essa noite que eu vou ver o que eu posso descobrir do Senhor, se Ele me dá alguma orientação. O Senhor já tinha dado uma orientação
a Balaão. Mas sabe quando o Senhor fala conosco e a gente não dá crédito, ou a gente não é da nossa vontade, e a gente insiste em querer ouvir outra resposta, porque nosso coração não está inclinado a obedecer ao Senhor? Porque um exemplo, muitas vezes aparece um emprego para você. Só que esse emprego tem você está orando por um emprego e aparece uma oferta de emprego. E esse emprego tem até grandes benefícios, tem um salário que você sempre quis. E o Senhor te mostra que aquele lugar não é para você. E aí depois vem uma segunda oferta daquele emprego. E você vai insistir na presença do Senhor. Então, onde nós estamos e o que fazemos, sempre o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Então aqui nós vemos o que? Balaão vai consultar o Senhor, quer ouvir uma resposta diferente. E até ele tem uma resposta. Olha, no versículo 20 diz assim: Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Tá, então eles querem que você vai lá fazer isso, Balaão? Então você vai lá, mas você vai fazer o que eu te orientar. E olha só o que diz o versículo 22, que interessante. Sua partida... vamos ver o 21 antes. Bem cedo, levantou Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe, né? Então aqui ressalta que é bem cedo, né? Muitas vezes para as coisas do nosso interesse, a gente levanta bem cedo, né? Muitas vezes para trabalhar, para buscar o Senhor, que dificuldade de levantar bem cedo. Então, aqui nós avaliamos muito quais são as motivações do nosso coração. Ele estava motivado, ele levantou bem cedo. Olha só, no versículo 22, olha que parece que tem uma contradição. Sua partida provocou grande ira em Deus, em Yahvé, e o anjo do Senhor se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava uma jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Olha só, a sua partida provocou ira em Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada. O Senhor estava olhando para a motivação do coração dele. O Senhor, ele não estava aberto para falar o que o Senhor queria. Ele estava interessado no que as honrarias e tudo que ele ia obter daquilo que o rei ia oferecer a ele. Então, hoje, quais são as motivações do nosso coração? Sabe? Em tudo que nós fazemos, nós temos que ter uma única motivação, um único propósito, de ser Deus ser o centro da nossa vida. Quando nós colocamos outras coisas no lugar, o Senhor vai colocar anjos para barrar a nossa passagem. Mas só que esse anjo ele vai ver o quê? Vamos ver de que forma vai acontecer isso. Olha só o versículo 23. A jumenta, no qual Balaque estava lá montado, viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Olha, a jumenta viu. E Balaão viu? Não, Balaão não viu. Ele estava cego na sua mente, na sua emoção e no seu espírito. Ele estava cego pela motivação do coração dele. Então, o que a jumenta fez? Desviou-se do caminho, desviou-se da estrada. E Balaão ficou feliz com isso? Ele espancou a jumenta para que ela voltasse à sua jornada na estrada. Então, quantas vezes, né, acontece uma situação, até uma pessoa nos alertando em algo, querendo ter comunhão conosco ou falando algo, pelo contrário, nós nos revoltamos com essa pessoa. E aí, prosseguiu a viagem, né? Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito. Olha só, primeiro o anjo se colocou na estrada, um lugar mais aberto. Aí a jumenta desviou. Balaão bateu na jumenta. Agora o anjo, ele se pôs num caminho estreito. Ele foi lá para se colocar no caminho estreito. E a jumenta, ao ver o anjo, o que ela fez? Ela se encostou e apertou o pé de Balaão, provavelmente na rocha, alguma coisa assim.
E Balaão, sem refletir o que estava acontecendo, o que ele fez outra vez? Bateu na jumenta. Então o anjo, o que ele fez? Ele mudou de lugar, ele foi à frente, adiante, e colocou-se numa passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É muito interessante que muitas vezes os problemas eles vão ficando afunilados, eles vão ficando estreitos, eles vão ficando pior. E o que nós fazemos? Nós reclamamos, murmuramos, buscamos conselhos, fazemos um monte de coisa, mas nós não paramos para refletir. E sabe também que me faz lembrar essa passagem? Até doenças físicas. Eu vou dar até um exemplo. Eu já tive algumas vezes câncer. E na primeira vez eu estava com criança pequena, tal. Eu mal fiz o tratamento, vida que segue. Eu não quis saber, mesmo sendo da área da saúde, eu ignorei ir atrás do que eu tinha. Eu quis fechar os olhos, eu fechei os olhos. E vida que segue. Depois, outras vezes foram acontecendo. Até que recentemente eu falei, não, para tudo. Senhor, o que o Senhor tem para mim que até hoje eu não tenho enxergado? Então, sabe o que eu fiz? Eu, por meio dos tratamentos agressivos que tem ao câncer, eu agredi o meu corpo. É como se eu estivesse batendo na jumenta, batendo no meu corpo, agredindo o templo do Espírito Santo. E não parando para refletir, aí o caminho foi ficando estreito. As consequências vão vindo. E o anjo se coloca à frente, muitas vezes, para nos mostrar várias coisas que estão acontecendo conosco. Mas um exemplo, igual aquele ditado que diz, estou com dor de cabeça, eu tomo Doril e a dor sumiu. Muitas vezes os nossos sintomas, tanto os físicos, quanto os emocionais, quanto os problemas na vida, são o quê? Esse anjo se colocando à frente. E a jumenta se manifestando de alguma forma, para que nós possamos parar, refletir e ver o que o Senhor quer falar conosco que nós não estamos enxergando. Veja só, a jumenta viu. Então, o meu corpo, ele estava sofrendo e estava vendo a doença, e eu mesma não estava vendo. Então, aqui voltando ao texto, né? O anjo aqui se colocou adiante, se colocou numa passagem mais estreita, onde não havia espaço para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, agora chegou no lugar que não dá mais. Muitas vezes, muitas pessoas falam assim, olha, eu cheguei no fundo do poço. Muitas vezes as pessoas têm que chegar no fundo do poço para poder realmente ter um processo de mudança, ter um processo de conversão, de mudar a rota, né? E olha aqui no verso 27 o que diz. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, ela não tinha mais para onde passar. O que ela fez? Ela prostrou-se no chão, com Balaão lá no seu dorso. E Balaão ficou mais irado ainda. O que ele fez? Espancou violentamente a jumenta com golpes de cajado, judiação. Então, aqui que nós temos, Yahvé fez a jumenta falar. Tem horas que até as pedras vão falar. Então, o que a jumenta falou? Que te fiz eu para me teres espancado já 3 vezes? Então, muitas vezes eu tomava tantos remédios, né? Eu falava assim, não. O que eu estou fazendo com o meu próprio corpo? O que eu tenho permitido fazer isso com o meu próprio corpo? Então, estou dando um exemplo de doença. A gente pode pegar qualquer outro exemplo, né? E aqui a jumenta falou, que te fiz eu para teres espancado já por 3 vezes? Teres me espancado por 3 vezes. Diante disso, Balaão respondeu à jumenta, ora, é porque zombaste de mim. Olha só, porque zombaste, querendo, você está me desrespeitando, você não está me obedecendo, você está zombando de mim. E se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria. Então a jumenta ponderou, olha, a jumenta raciocinou, ponderou. Ele não estava ponderando nem raciocinando. A jumenta que fez isso por ele. Não sou eu tua jumenta? Que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo?
Ao que respondeu ele: não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando a sua espada. Que o Senhor, vamos orar para o Senhor abrir nossos olhos. Se algo persiste na tua vida, pede para o Senhor abrir seus olhos. Não fica orando para o Senhor tirar aquilo ou aquilo outro. Se o Senhor está permitindo algo persistir, o que o Senhor quer falar contigo? Que o Senhor muitas vezes quer nos fazer crescer e não simplesmente tirar o obstáculo, né? Então vamos ver aqui o versículo 32 diz: e questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim tua jumenta por 3 vezes? Agora é o anjo que está questionando. Sou eu que vim barrar-te a passagem. Olha só, sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. Ó Senhor Jesus, ele põe barragem para nós, porque ele não vai poder seguir conosco no caminho que nós estamos trilhando. Então ele põe barragem para a gente não prosseguir. Isso, gente, isso é graça, isso é misericórdia. O Senhor põe barragem para a gente não prosseguir, porque ele não vai poder estar conosco nessa jornada. E aí diz assim: olha, a jumenta avistou-me por causa da minha presença e procurou mudar a sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom. Me toca muito agora ele falando aqui, olha, de fato, foi bom para ti que ela se desviaste, pois senão eu mesmo já o teria matado. Então, veja só, a jumenta, por ter desviado, impossibilitou de Deus ter até matado Balaão. Muitas vezes, esses desvios que estão tendo é para que a gente não morra e que nós sejamos acordados, despertados do caminho que nós estamos indo. E Balaão desagradou-se diante do anjo do Senhor. Veja só, aqui eu me lembrei um pouco do filho pródigo. O filho pródigo, ele acabou depois no final ali da vida, não, no final, quando acabou todo o dinheiro, ele estava comendo comidas de porcos. Então, esse caminho foi permitido dele chegar lá, comer caminho de porcos, para que os olhos dele fossem abertos e ele voltasse para a casa do pai. Quantas vezes nós ficamos orando para o Senhor tirar problema da vida dos irmãos? E é por meio daquele problema que o Senhor quer fazer despertar aquela pessoa. Então, eu tenho refletido muito a maneira que eu oro, porque muitas vezes a gente ora muito para o Senhor aliviar o fardo de alguém, tirar o problema de alguém, mas será que o Senhor não está usando aquilo para despertar, assim como o filho pródigo? Comer comida de porcos para poder despertá-lo para voltar para a casa do pai? Então vamos ver o que Balaão falou aqui, olha, no versículo 34. Balaão desagradou-se diante do anjo do Senhor e disse: pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho. O Senhor está posicionado no caminho, para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei ao meu lugar. Minha irmã, meu irmão, você está empreendendo algo que não agrada o Senhor? Muitas vezes nós servimos o Senhor e achamos que o servir o Senhor é só ali dentro da igreja, é só no momento de comunhão. Não, o servir o Senhor é em todos os ambientes que nós estamos. E o servir não necessariamente você precisa falar de Deus, mas o teu testemunho fala de Deus, a tua fragrância fala de Deus. O Senhor fala que nós somos sal e luz. Sal você nem percebe na comida, mas ela dá toda uma harmonia especial na refeição. Então, vamos voltar no versículo 35. Então, o anjo do Senhor instruiu Balaão. Olha só, vai falar quase a mesma coisa que falou lá para ele no sonho na segunda vez. Vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Conclusão, você só vai falar aquilo que eu puser na tua boca para falar. E assim Balaão seguiu. Aí Balaão chegou lá e encontrou com quem? Com Balaque, que era o rei ali de Moabe.
Aí Balaque até perguntou: por que você não veio da primeira vez que eu mandei te chamar? Balaque achou até que é por causa da recompensa. E Balaque falou assim: olha, eu tenho toda a recompensa que você quiser. E Balaão explicou a Balaque. Os nomes são meio parecidos, né? BA, né? Mas é Balaão. Explicou a Balaque: eis-me aqui junto a ti. Contudo, quem sou eu para te dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque na minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Puxa, que nós possamos perguntar ao Senhor se as palavras que nós estamos falando é segundo a vontade de Deus, é segundo o coração do Senhor, né? Muitas vezes o Senhor pede para nos calar, outras vezes pede para falar, mas vamos avaliar se o nosso falar tem sido segundo a vontade de Deus, né? E aí Balaão, então, partiu com Balaque, e eles foram para um lugar chamado Quiriate, e ali Balaque ofereceu os sacrifícios dele aos deuses dele. Você vê, né? Balaque vem de Moabe, Moabe é lá de Ló, que estava junto com Abraão, que tinha um só Deus, mas agora eles têm deuses daqueles locais. Então, mudou totalmente. E na manhã seguinte, Balaque levou Balaão num lugar para ver o povo, parte do povo ali, né? E depois nós vamos seguir falando sobre a profecia que Balaão vai fazer ao povo de Israel. Nessa passagem, quantas coisas o Senhor pode estar falando conosco. Então você vê, a palavra do Senhor, a gente fala Antigo Testamento, Antiga Aliança, a palavra do Senhor nos ensina a todo momento, trazendo, e ela é o que atual nós podemos trazer para a nossa situação e para a nossa experiência, que nós possamos refletir em cima dessa palavra. Jesus Cristo é o nosso Senhor.